Sabe, a maneira como a gente olha para o nosso próprio mundo diz muito sobre quem a gente é. Por um tempo que parece infinito, a Terra era o chão sobre os nossos pés, a mãe de toda a vida. Mas aí, num piscar de olhos cósmico, pá, essa perspectiva mudou para sempre. E é essa pergunta que vai guiar a gente hoje. Como é que a gente foi de uma Terra que era tipo o centro de tudo, a base da realidade, para um pontinho de luz perdido na imensidão do universo? Olha, essa jornada é fascinante. Vamos nessa. Então, para começar, a gente precisa voltar lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, sabe? Mergulhar nas nossas raízes mais profundas. Imagina só, um tempo em que a humanidade não via a Terra como um planeta, mas sim como uma deusa, uma verdadeira mãe. Em um monte de culturas antigas, existia essa dualidade, sabe? A terra de um lado, o céu do outro. A terra era o princípio passivo, o feminino, que meio que recebe a ação do céu. Pensa assim, ela sustenta tudo enquanto o céu está lá cobrindo. É a base, o alicerce onde a vida toda acontece. E essa ideia toda ela se consolida num conceito muito forte, a Tellus Mater, a Mãe Terra. Ela é tipo a matriz de tudo. Para pensar um pouco. Ela gera os minerais, as fontes de água, os metais. Ela é a terra virgem que o arado abre, que a chusa fecunda. Ela dá a vida e no final é ela que nos acolhe de volta. É um ciclo completo. E olha, essa crença era uma coisa muito, muito profunda. Nos ritos funerários védicos, por exemplo, eram essas palavras que eles recitavam. A terra não era só um lugar para enterrar os mortos, não. Era como um útero protetor, um refúgio seguro contra o nada, contra o vazio. É literalmente o abraço de uma mãe no final de tudo. E claro, né? Essa ideia da Mãe Terra não era uma coisa só. Ela aparecia de jeitos super ricos e diferentes pelo mundo todo. Cada cultura desenhava uma imagem do seu próprio mundo, da sua própria terra. Por exemplo, lá na China, o mundo era visto como uma série de quadrados, um dentro do outro, bem organizadinho. Já para os astecas, a coisa era mais intensa. A deusa Terra era fascinante. Ela dava vida, mas também devorava os mortos para se alimentar. Bem dual, né? O povo Dogon, na África, olhava para a paisagem e via o quê? O corpo de uma mulher deitada. E os maias, por sua vez, ligavam a Terra e a Lua diretamente aos ciclos da fertilidade. Então, por milênios, a realidade foi essa. A gente entendia o mundo de dentro para fora. Mas aí, em menos de 30 anos, uma vida, tudo virou de cabeça para baixo. A era espacial chegou e trouxe com ela um álbum de fotos que simplesmente redefiniu o nosso lugar no cosmos. E essa revolução toda começou com uma coisa simples. Uma observação. Uma cor. Uma cor que ninguém, até então, podia confirmar com os próprios olhos. Foi o momento exato em que o nosso lar, a nossa grande mãe, se revelou para o mundo como um planeta. Foram exatamente essas as palavras de Yuri Gagarin, o primeiro ser humano a ver nosso planeta lá de cima. Simples, né? Quase poético. E ali, pela primeira vez na história, a humanidade descobriu qual era a nossa assinatura no universo. O azul da água, o azul da vida. E aí, em 1968, veio a foto que, nossa, mudou tudo mesmo. A Earthrise, o nascer da Terra. E lá estava ela, o nosso planeta, uma bolinha azul, vibrante, cheia de vida, flutuando sobre o horizonte cinza e murto da Lua. O contraste era de arrepiar. Tanto que muita gente diz que essa foto, sozinha, foi o que deu o pontapé inicial para o movimento ambientalista moderno. Ok, se a foto do nascer da Terra mostrou pra gente a beleza e o nosso isolamento no espaço, a próxima imagem veio para ensinar uma lição de humildade. Foi o olhar mais distante que a gente já lançou sobre nós mesmos. A gente está em 1990. O grande astrônomo Carl Sagan faz um pedido: que a sonda Voyager 1, antes de seguir viagem para o infinito, se vire uma última vez para casa. A uma distância de 6 bilhões de quilômetros, ela tirou uma foto. E o que ela viu? Apenas um pixel. E é nesse momento que a imagem vira mais que ciência, vira filosofia. O Carl Sagan pegou essa foto e transformou numa lição de vida. Ele lembrou a gente que todo ser humano que já pisou aqui viveu a vida inteira nesse pontinho. Pensa só, todas as guerras, todas as alegrias, todas as religiões, tá tudo ali. Isso mostra o quão frágeis nós somos, como a gente precisa se unir e a responsabilidade gigante que a gente tem nas mãos. Mas por que azul? Bom, a ciência explica isso de um jeito bem legal. É um fenômeno chamado espalhamento Rayleigh. De um jeito bem simples é assim. A nossa atmosfera funciona como um filtro para a luz do Sol, e ela espalha muito mais a luz azul do que as outras cores. Junta isso com o reflexo dos oceanos e, pronto, tá aí a cor que virou nosso símbolo. Então, o que acontece quando a gente junta tudo isso?
De um lado, a mãe ancestral, poderosa. Do outro, o pálido ponto azul, frágil. Uma visão anula a outra? Ou será que elas se completam de alguma forma? No fim das contas, as duas visões apontam para a mesma verdade. A visão moderna, científica, não apaga o conhecimento antigo. Pelo contrário, ela dá um novo contexto, uma nova urgência. A ideia de que a Terra é a fonte da vida, que ela é sagrada, bom, isso ganha muito mais força quando a gente entende que ela é um sistema super frágil e o único lar que a gente tem. E essa jornada de se redescobrir não para, né? As novas imagens que a gente espera, como as da missão Artemis 2, por exemplo, vão com certeza reforçar essa dualidade. A gente vai ver um globo magnífico, cheio de nuvens, que é, ao mesmo tempo, um objeto de estudo para a ciência e, não dá para negar, o nosso lar sagrado. E tudo isso nos deixa com uma pergunta no ar, né? Para a gente pensar. Talvez a maior lição da era espacial não tenha sido descobrir outros mundos, mas sim ter nos dado a distância necessária para a gente finalmente enxergar o nosso. Será que a gente precisou de toda essa tecnologia, de viajar bilhões de quilômetros, só para entender o que os antigos já sabiam no fundo da alma? Que esse lugar aqui é o único que a gente tem, que ele é sagrado e que merece mais do que nunca todo o nosso cuidado.